Aí. Queridos, existem... Eu gosto de ressaltar isso para você entender. Escatologia é um assunto extremamente complexo, tão complexo que dentro do estudo de escatologia existem pelo menos 3, pode existir mais, e com certeza existem, mas pelo menos 3 vertentes diferentes de entendimento do que falamos, do que a Bíblia escreve. Por exemplo, tem pessoas que defendem que a tribulação, nós já estamos no meio da tribulação. Alguns já defendem que todas as profecias bíblicas já se cumpriram. Outras dizem que nada se cumpriu e ainda vai se cumprir. Ok? O que nós defendemos? Nós defendemos que partes se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Essa é a nossa linha de entendimento, ok? Então, para cada assunto escatológico, existem 3, pelo menos, entendimentos diferentes. A volta de Jesus é uma delas. Tem gente que crê que vai no início da tribulação, outros no meio da tribulação, e outra linha que defende com unhas e dentes que a igreja só vai ao final dos 7 anos. Ok? Então, existem essas linhas. Então, falar sobre selos, no nosso entendimento, os selos ainda não foram abertos. Existe uma linha de entendimento escatológico que já foram abertos e nós estamos no 6º ou 7º selo. Mas nós não cremos assim. Por que não cremos? Vamos então avançar dentro do possível. Pode avançar? Vocês estão isso aí? Pode avançar o começo da tribulação? Está aqui. O primeiro selo, quando Jesus Cristo abre esse selo, o que significa um selo da forma escatológica? Significa um evento, ok? Então são 7 selos. Quantos selos? 7 selos. Aqui é a abertura do primeiro selo. Quando João é levado ao céu para escrever o Apocalipse, ele pergunta ao anjo: quem é digno de desatar ou de abrir os selos? Ok? Essa é a pergunta que João faz ao anjo. E o anjo fala: o Cordeiro de Deus, ele é o único que é capaz de abrir os selos. Então, isso significa que cada selo nada mais é que uma ordem de Deus na pessoa de Jesus, porque Jesus, queridos, isso que eu gosto de ressaltar, e eu gostaria de chamar a sua atenção, a gente vê que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, né? Ele morreu na cruz por nós, glória a Deus por isso, senão estaríamos indo para o inferno. Mas, queridos, Jesus não é só isso. Jesus é o início e o fim, é o princípio e o começo, é o começo e o fim de todas as coisas. Jesus é quem coordena, Jesus é quem ordena: vai, toca, desata. Jesus é o grande administrador, coordenador de todo o universo. É Ele que manda no inferno, manda no céu, coordena o Apocalipse, fecha e abre. É isso que João diz. Ele é quem abre, ninguém fecha, Ele quem fecha, ninguém abre. Jesus, então, é nada mais de que o Senhor de todo o universo, seja para homens, demônios e anjos. Amém, queridos? A abertura de um selo, só Jesus pode abrir, mas ninguém pode fazê-lo. O que significa isso aqui? Significa que Jesus está dando aval para que o anticristo apareça. Vamos lá. Isso. Olha o que eu coloquei em amarelo. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esta é a abertura do primeiro selo. Há alguns anos atrás, 40, 50 anos atrás, se imaginava que este cavaleiro branco, sentado num cavalo branco, era Jesus Cristo. Tínhamos essa interpretação. E eu vou falar uma coisa para os amados aqui, que é muito sério. A interpretação que se dava, principalmente para o livro do Apocalipse, as coisas apocalípticas de Daniel, Ezequiel, os principais livros apocalípticos, tinha uma interpretação. Hoje, no século 21,
Deus abriu a mente da igreja para ver e interpretar de uma outra forma muitas profecias para o fim. Você entende isso? É como se Deus guardasse a Bíblia e dissesse: isso não vai ser revelado ainda para os servos, não é o momento. Então, como estamos muito próximo do momento, Deus está abrindo a mente dos estudiosos, daqueles que se aprofundam em escatologia e revelando coisas que não se revelava, que não se tinha ideia antes. E essa aqui é um exemplo delas. Se imaginava que o cavalo branco era Jesus, o cavaleiro branco. E na verdade não é. Este é o anticristo. Então, quando Jesus Cristo abre no céu o primeiro selo, ele está dizendo que no mundo, se a igreja estiver aqui, não tiver sido arrebatada, nós veremos a face do anticristo. É a abertura do primeiro selo, vai. Avança. Aqui eu coloquei de forma obviamente que depois vocês podem assistir, o que significa isso no cenário mundial. O anticristo aparece neste cenário dentro das Nações Unidas. Ele é líder, ele tem poder político e ele está ao lado de alguém que tem poder religioso. Então nós temos o anticristo e nós temos o falso profeta. São as duas bestas que o Apocalipse diz que haverá duas bestas. Essas duas bestas andarão de braços dados e o falso profeta estará dizendo ao mundo: olhem para ele, olhem para ele. Ele é o líder, ele é quem manda, entende? Então o falso profeta estará apontando sempre para o anticristo, dando a ele o aval e a confiabilidade para o mundo de que ele é o escolhido por Deus para aquele momento. E na verdade não é escolhido por Deus nesse sentido. Ele está ali a mando do diabo para coordenar os 7 anos de tribulação, tá bom? E isso parte ali, através das Nações Unidas. Avança. Pode avançar. Aí são os reinos, os membros, pode avançar. Pode avançar. Os chifres, ok? Aqui, o Salmo 2, o Salmo 83, Daniel 7, falam exatamente como começará o anticristo agindo sobre o mundo. Avança. O anticristo, nesse momento, propõe um acordo de quantos anos? Então, olha que interessante. O anticristo, ele surge no cenário mundial em meio a um caos. Nós vamos ver esse caos mais à frente. O que o anticristo faz? Ele tem uma condição dada, ok, pelo próprio diabo, e Deus permite que isso aconteça, porque é o momento, que ele consegue, através da sua astúcia, inteligência, sabedoria dada pelo próprio diabo, de fazer acordos de paz com nações que jamais fariam acordo entre si, ok? Então ele consegue fazer. E esse acordo dura 7 anos. Vai. Aí, Daniel 9, versículo 27, a partir do versículo, é a profecia sobre isso. E ele firmará aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Uma semana são quantos anos? Então os irmãos já aprenderam que a linguagem profética aqui, uma semana, 7 dias, cada dia, 1 ano. Avança. Em um evento determinante deve ocorrer, um evento deve ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado, que é o anticristo, e do dia do Senhor começar, que é a saída de alguém ou de algo que o detém, resiste e refreia, o mistério da injustiça, o homem do pecado. Eu acho que a gente abordou isso aqui na terça-feira passada, né? E foi um debate que eu tenho na internet lá com o pessoal, porque a pergunta é: quem é que detém, refreia o surgimento do anticristo até hoje? Por que o anticristo ainda não apareceu? Essa é a pergunta. Então a resposta seria: a igreja, porque estamos aqui, a igreja é o corpo de Cristo, o Espírito Santo está conosco, e isso refreia, isso impede o surgimento do anticristo. A outra questão é o próprio Espírito de Deus, ok? Que refreia. Então seria a igreja ou seria o Espírito Santo? Eu acredito que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus refreia isso aí, ok? Vai chegar um momento que ele vai liberar e o anticristo vai surgir no cenário mundial. A igreja pode ter subido. A igreja subiu. Mas o Espírito Santo está coordenando a ideia
do anticristo ainda aparecer sobre a terra. Acredito, pela nossa linha de entendimento, que a igreja vai, o Espírito Santo libera e o anticristo aparece. Ou a igreja está aqui, o anticristo surge, nós vemos a cara dele na TV, 3 anos e meio vão se passar, a igreja vai embora e o anticristo aparece. Essa é uma outra vertente, que inclusive eu apoio ela. 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala, e agora vai saber que o que detém, para que seu próprio tempo se manifeste, o anticristo se manifeste, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que agora seja tirado. Então, alguns acreditam que a igreja, saindo, o anticristo se manifesta. Vai. Isso. Queridos, o maior evento é o arrebatamento da igreja, sim ou não? Sim. Não existe um outro maior evento. O maior evento já aconteceu, que foi a vinda de Jesus. Ok? Então as profecias se cumpriram no Velho Testamento, Jesus Cristo veio, ao terceiro dia ressuscitou. Essa profecia se cumpriu no Velho Testamento. Arrebatamento da igreja, existem 1845 como é que fala? Referências sobre a volta de Jesus, ok? Que é o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos, olha como funciona. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é um texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Mas tem uma igreja, que é a igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo é mais explicativo. Vai, avança. Esse aqui, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é o barulho, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se você tem um parente em Cristo, que já tenha morrido, em Cristo, se não for em Cristo, esquece o cara. Se foi em Cristo, ele morreu lá, depois de aceitar Jesus, ele vai subir primeiro que a gente. Entendeu isso? Na sepultura, Deus tira ele da sepultura, coloca de volta o corpo glorificado e ele sobe. Ele vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Depois nós. A gente se encontra com Jesus depois, ok? Avança. Quem será arrebatado? Olha lá, os mortos do Novo Testamento. Aqueles que morreram em Cristo. Tá bom? João 5:28. Avança. Quem também? Os vivos. Somos nós. Creio pela fé que somos a geração do arrebatamento. Não sei se você entendeu. Somos a geração do arrebatamento. Os vivos. Tá certo? Aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e que estão, preste muita atenção nisso aqui. Tem gente dentro da igreja que não vai subir. Por que não sobe? Porque precisa estar em obediência, em santidade, fidelidade e comunhão com Deus. Você, para ir para os Estados Unidos, precisa de um passaporte. Você vai passar por uma entrevista. Se você não for aprovado na entrevista, ele não te dá o visto e você não pode viajar. Se você for aprovado, ele vai te dar um visto, você vai pegar o avião e vai. Então, existe uma exigência. Qual é a principal exigência de um cônsul aqui no Brasil, quando o brasileiro diz que quer ir para os Estados Unidos? Sabe qual é a primeira? Ele quer saber que você vai voltar. Se ele perceber que você não tem nenhuma ligação, nada que te prende ao Brasil, ele não te dá o visto. Você precisa ter alguma coisa que te prenda. Eu trabalho com carteira assinada, eu tenho um carro, uma prestação de um carro para pagar, eu tenho uma prestação de uma casa para pagar, eu tenho uma microempresa. Você tem que ter algo que te prenda aqui. Eu estudo na faculdade tal. Se você disser, cara, não trabalho, não estudo, não tenho carro, não tenho casa, não tenho... O que ele vai achar? Que tu vai para ficar lá, para ganhar dólar lá. Então, qual é a exigência para ir para o céu? Obediência, a primeira palavra. Obediência, precisa ser obediente. Deus não exigiu de Adão oração.
Deus não exigiu jejum. O que ele exigiu de Adão? Obediência. Então é a primeira coisa que um servo de Deus precisa entender. Obediência à palavra de Deus. Segunda coisa, santidade. Ninguém sem santidade verá o Senhor. O que é santidade, pastor? É viver com aquela auréolazinha do anjo, não errar nunca? Não, não é isso. Santidade na Bíblia, o que é santidade na Bíblia? Se afastar das coisas do mundo, isso é santidade. Pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não vivo no meio desse pessoal, eu não sento na roda dos escarnecedores, eu não ando mentindo, não ando fazendo nada errado, me afasto dessas coisas, não vejo nada na TV, não vejo pornografia, eu me afasto dessas coisas que não agradam a Deus. Isso é santidade, querido. Isso é santidade. Finalmente, fidelidade, comunhão, igreja. Igreja. Ah, pastor, eu cultuo a Deus em casa. Está errado. Igreja, ela serve, e a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então, essas são as 4 coisas principais se você deseja subir no arrebatamento. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, avança. Tribunal de Cristo, vá, avança. Avança. Haverá um exame, isso. Aí mesmo, deveria ter aparecido uma imagem aí, mas não tem importância. Preste muita atenção. O arrebatamento aconteceu, sim ou não? Sim, o arrebatamento aconteceu, a igreja subiu. Os mortos foram primeiro. Os mortos subiram, corpo glorificado, se encontram com Jesus Cristo nos ares, igual a nossa situação também, em seguida. E Jesus Cristo é quem está administrando a situação. Mortos primeiro, os mortos chegam. Vivos, agora os vivos. Os vivos chegaram. Se juntaram, o que era morto agora não está mais morto. Ele está vivo de novo, e a gente que está vivo continua vivo junto com agora com o pessoal que morreu, que não está mais morto. Imagine a milhares e milhares de pessoas desde Jesus Cristo para cá, ok? O que acontece quando chega lá? A gente não está no céu, a gente não chegou no paraíso, a gente não está junto com anjos. Não, a gente ainda não está nessa situação, porque nós precisamos passar por esse exame agora. Aí eu me lembro de um garoto que falou assim: pastor, então eu posso ser reprovado e ir para o inferno? Dali mesmo ir para o inferno, porque posso ser reprovado? Não, a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus já estão justificados, e aqueles que não creem já estão condenados. Não é isso que a Bíblia fala? Então, quando você chegar no céu, depois do arrebatamento, na altura das nuvens, você e eu passaremos por um exame. Que exame é esse? Obras. São obras. Ladrão da cruz, foi para o céu ou não foi para o céu? O da direita. Foi para o céu. Ele tinha obras? Não, ele não tinha obras. Aqui é o que Jesus vai fazer. Pessoal que tem obras do tipo assim, né? Pessoal que tem obra para o lado direito. Pessoal que não tem obra para o lado esquerdo. Tá? Então Jesus vai coordenar esse momento. O que as pessoas com obras vão receber? Mostra aí. Avança. Eu vou pular aqui, avança. É preciso voltar uma tela. Aqui. As obras, queridos, o apóstolo Paulo classifica elas de 6, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Essas são as classificações do material que constrói a obra. Um exemplo simples, do tipo, chego mais cedo, pastor Marlon, chego mais cedo aqui, começo a varrer a igreja, quero ver a igreja limpa, ok? E estou organizando tudo. Esse é meu trabalho. Eu gosto de manter a igreja limpa. Estou fazendo alguma coisa para a obra de Deus? Sim ou não? Isso é uma obra. Agora, o que essa obra representa? Ela representa ouro, prata, pedra, madeira, feno, palha. O que ela representa? Aí é que entra o olhar de Jesus. A Bíblia diz que o olhar dele é como chama de fogo. E é exatamente o que acontece aqui. Ele olha para você que está lá, como chama de fogo, e a visão dele, isso de uma forma figurada, queima as obras. Porque você não precisa de obra para entrar no céu. Não precisa. Lembra do ladrão? O ladrão entrou no céu sem obra. Por que ele queima essa obra? Por que ele extermina essa obra ali? Porque se a sua obra... eu estou varrendo aqui. Não chegou ninguém. Peraí, vou ficar mais um pouco para alguém ver que eu estou varrendo. Agora... Oi, pastor.
alguém precisa te ver, alguém precisa te elogiar, alguém precisa te reconhecer, tua obra é de palha. Ela vai ser consumida. Não tem valor nenhum para Deus. Você entendeu isso? Então você precisa fazer obra, isso é importante. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta, então você precisa fazer. Seja uma limpeza do banheiro, limpeza da igreja, uma evangelização do seu bairro, não importa o que você faça para a obra de Deus, isso corresponde a uma dessas obras. Se essa obra é feita por amor, escute bem isso aqui, é simplesmente isso. Eu varrer uma igreja por amor, eu não preciso ninguém que me reconheça, essa minha obra é no mínimo de pedras preciosas. Você entendeu isso? E o que isso vai acarretar para mim, lá no céu? Vai acarretar o seguinte, avança. Você vai receber, eu botei em vermelho, só ressaltando, o que é perda da recompensa? Você chegou no céu, suas obras foram queimadas, porque você esperava reconhecimento dessas obras em algum momento, ok? Seja varrendo a igreja, seja fazendo qualquer coisa, esperava um reconhecimento de alguém, e você vivia atrás de reconhecimento. As suas obras serão queimadas, elas não servem para nada. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, que as suas obras serão reprovadas. Mas você vai para o céu, sim ou não? Vai para o céu. Eu lembro da minha tia, eu convidei a minha tia, irmã de um primo que eu tenho, a vida toda para ir para a igreja. E ela nunca ia para a igreja, nunca. Um dia ela pegou um câncer, foi diabetes, e no último dia dela no leito lá, ela aceitou Jesus. E ela me disse isso, ela disse, Sérgio, eu sei que agora eu vou entrar no céu, mesmo sem obra nenhuma. Isso para mim que conta. Ok, mas não é o ideal. A mente do crente não deve trabalhar dessa maneira. Tá certo, queridos? Amém? Amém. Avança, vamos lá. Isso, aí esse é o versículo que fala sobre essas questões. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Vai. E aqui, finalmente, um ponto importante, são os galardões. Avança. E por que eu estou ressaltando isso aqui, queridos? Porque eu estou criando uma linha do tempo. Prestem muita atenção, linha do tempo. Mundo hoje, século 21, de repente, aquela situação toda, vacina, marca, tem que ser marcado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, surgimento do anticristo, a igreja sobe, estamos no céu, e agora estamos vivendo esse momento aí. Enquanto o mundo está começando o período de tribulação, nós estamos vivendo a entrega de prêmios, das obras e dos galardões. Esse é o início da festa no céu, ok? Então Jesus vai nos entregar coroa da vitória. O que significa a coroa da vitória? Aqueles que combateram a carne, o mundo e o diabo. Combateram a carne, o mundo e o diabo. Receberão de Jesus a coroa da vitória. Avança. Coroa de gozo é aqueles que têm satisfação em evangelizar. Gosta de evangelizar. Entra no trem, no ônibus, sentou do lado de alguém. Pô, tu conhece Jesus? Esse vai receber a coroa de gozo, a coroa de alegria do Senhor Jesus. Avança. Coroa da justiça é um prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, combatentes do Senhor, que esperam, preste muita atenção nisso agora, esperam a vinda de Jesus com ansiedade. Aqueles que acordam, pô, Jesus vai voltar, cara, Jesus está vindo. Sabe, esse pessoal que pensa nisso quase todo dia, ou todo dia, esses receberão a coroa da justiça. Avança. Coroa de glória. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa coroa é para ministros fiéis que promoveram o Rei de Deus. Vamos botar um Billy Graham da vida? Os grandes homens receberão a coroa de glória. Avança. Finalmente, coroa da vida é um prêmio especial. Creio que todo crente receberá a coroa da vida, porque é o galardão da fidelidade. Lembra das 4 coisas para entrar no céu? Aqui da fidelidade do crente. Vamos lá. Muito bem, pessoas sumiram. Quem sumiu, querido? Quem foi embora? Quem? Tem gente da igreja que vai ficar, sim ou não? Muita gente vai ficar.
Existe uma passagem bíblica que diz assim: estarão dois no telhado, um será levado e o outro. Estarão dois na cama, um será levado e o outro ficará. Há uma interpretação de que 50% dos crentes ficarão, por causa dessas passagens. Eu creio que não faz parte, não é o caso da igreja aqui. Avança. Eu estou correndo, hein? Causa absoluta, avança. Causa absoluta. Eu comentei isso na terça-feira. Haverá um caos sem precedentes no mundo, porque muita gente sumiu. Então você imagina ali, ó, colisão de carro, ônibus, caminhões, aeronaves. Eu não sei se eu comentei, existe uma empresa americana, o dono da empresa, tipo American Airlines, essas empresas grandes, aonde o dono da empresa obriga a uma legislação dentro da organização, que jamais um voo se levanta com duas pessoas que não são crentes. Isso é uma ordem do topo da empresa. Você entendeu isso? A visão do cara é: a aeronave precisa ter um crente e um não crente. Olha a visão do cara, hein? Você entendeu isso? Não é incrível isso? Aí complica, né? Eu faria melhor, botaria o crente e um ateu, né? Que aí o ateu ele é mais difícil de evangelizar. Mas o Espírito Santo faz a obra. Avança. Avança. É necessário que alguém surja no meio desse caos todo. Quem vai surgir, queridos? O anticristo. E lembre-se, o anticristo é uma das bestas do Apocalipse, tá? É a besta que sobe da terra. Ok? Existem duas bestas, um que sobe da terra e um que sobe do mar. É linguagem figurada, ok? O que significa terra e o que significa mar, eu acho que eu falei na terça-feira passada, mas nada mais é. A besta que sobe da terra significa que é alguém que vem da linhagem de Abraão. E a besta que sobe do mar é alguém escolhido entre as nações. Entendeu isso? Então, o anticristo tem que ser alguém que vem da linhagem de Abraão. Seja através de Sara ou de Agar, não importa, tem que vir de Abraão. E o falso profeta é a besta que sobe do mar, então ele vai ser escolhido entre as nações. Pode ser um brasileiro, pode ser um americano, pode ser qualquer pessoa. Não importa. Vai. Vaticano propõe criar um governo mundial. O que ele propõe? Um governo mundial. Isso já tem algum tempo. Isso não é de hoje. Então, o Vaticano já vem mostrando. Lembra do... Ele é o líder. Olhem para ele. Ok? Está vendo? Então, é isso aí. Essa profecia se cumpre a partir desse momento. Então, o falso profeta, eu sei que muitos vieram aqui da Igreja Católica, mas isso é profético, isso não é para confrontar a Igreja Católica, não é, pelo contrário, é apenas para corroborar e mostrar que a Bíblia é real, que a Bíblia é verdade, que ela se cumpre, a despeito da religião, a despeito de qualquer coisa, tá bom? Então, quem é o falso profeta? O Papa. Quem é o anticristo? Alguém que virá da linhagem judaica, virá de Abraão. Precisa ser. Sai da terra, sai do mar. Por isso que o Papa ele é escolhido de entre as nações. É um argentino hoje. Não precisa ser de linhagem judaica. Quem é que o Papa vai fazer? Seja esse que está aí, seja o próximo. Ele aponta para o anticristo e diz: obedeçam. Ele é o cara. É isso que a Bíblia diz. Avança. Papa Francisco pede um novo sistema de governo global. O que ele pede? Um novo sistema de governo global. Quem vai governar o sistema global? Quem vai?
Quem vai governar esse sistema? O anticristo. Então ele já vem pedindo isso, tá? Isso quando surgir a igreja não pode. A igreja que não lê, que não conhece essas coisas, vai estar totalmente enrolado do que está acontecendo. Não é o caso de vocês, está vendo? Vocês já saberão, se a igreja estiver aqui ainda, saberá o que está acontecendo. Avança. O começo da tribulação. Quantos anos são a tribulação, queridos? 7 anos dividido em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Vamos lá, começou. O que vamos ler? Vamos lá. O anticristo é líder por excelência. O anticristo propõe soluções para o caos mundial com inteligência. A Bíblia fala que até os escolhidos serão enganados. Quem são os escolhidos? A igreja? Nós não somos escolhidos, queridos. Quem é o escolhido? Israel. Povo eleito, povo escolhido, nação eleita, isso é Israel. Isso tem nada a ver com a igreja. Nós escolhemos a Deus. Sim ou não? Você está aqui obrigado? Não, mas o judeu ele é escolhido. Me fizeram a pergunta, se Deus escolheu o povo judeu, então ele faz acepção de pessoas, se a Bíblia diz que ele não faz? Então, aprenda isso aqui para falar para as pessoas quando te perguntarem isso. O único motivo que Deus em toda a palavra coloca Israel como povo escolhido, nação eleita, etc, 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 é porque Jesus é judeu. Só por isso. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Então, judeu é um povo escolhido. Se Jesus fosse brasileiro, então o Brasil era um povo escolhido. Não é acepção de pessoas. É só obedecer a linhagem de onde vem. Amém? É assim que funciona no mundo espiritual as coisas. Então, queridos, ele virá para reinar durante 7 anos. Avança. Pelo seu entendimento também fará prosperar. Olha, preste muita atenção, isso é profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 25. Ele, pela sua inteligência, seu entendimento, fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá. Avança. Exaltar-se-á, se engrandecerá sobre todo Deus, D minúsculo ali, percebe? E contra Deus, dos deuses, fará coisas espantosas, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. O que é indignação ali nesse texto? Simples. 7 anos começaram. 1 ano, 2 anos, todo mundo elogiando. Pô, esse é o cara, olha só a situação, países com situações complicadas, esse cara encontrou solução. 2 anos, 3 anos, ele é o cara, assinando acordos de paz, o mundo entrando numa situação muito boa, muito tranquila, até que 3 anos e meio depois, ele entra no templo reconstruído em Israel, se assenta no templo e se cumpre a indignação dos povos contra ele. A gente vai ver. Avança. Proposta do anticristo. Percebe o que eu vou falar aqui? E vê se você já vê isso acontecendo. Governo mundial. Seu governo se tornará, em curto espaço de tempo, em um forte governo mundial, unificando com sucesso todos os blocos de relações econômicas, políticas e existentes no momento. Essa é a primeira proposta do governo mundial. O Papa já pede isso. Qual é a outra proposta? Avança. Ecumenismo. Você sabe o que é ecumenismo? Para você que não sabe, ecumenismo é o fato de, não importa se é católico, não importa se é judeu, não importa se é muçulmano, não importa a sua religião, aqui estão os símbolos das religiões. Você está vendo que a nossa religião é a cruz, aquela primeira ali em cima, as outras são das outras nações. A ideia é unificar. Parece possível ou impossível isso? Você consegue sentar do lado de um espírita, de um budista
e fazer a mesma oração em nome de Jesus? Sim ou não? Não é possível. Mas na mente diabólica do mundo, porque o espírito do anticristo já está entre nós, isso terá que acontecer. Olha, deixa eu te mostrar aqui uma coisa, vai. Avança. Olha lá, olha lá. Eu não estou brincando, presta atenção lá em cima. Ó. Judeus, islâmicos, cristãos vão dividir ao mesmo tempo em Berlim um templo. Ele já está construído. A House of One é um edifício religioso que está em construção na cidade alemã, em Berlim, e espera estar terminado em que ano? Em que ano nós estamos? Para que esse templo? Porque eles vão chamar esta religião de uma religião que vai unir as religiões judaicas, islâmicas e cristãs, em um só lugar. E eu separei o versículo aqui, que Jesus diz, porventura, Jesus não, Amós, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Mas a proposta é essa. Mas por que o anticristo quer tanto isso? Porque na mente diabólica de uma entidade dessa, é propor que ninguém mais será arrebatado, que o mundo jamais vai entrar em caos de novo, que esse negócio de cristão não deve existir mais. E se então nós juntarmos todo mundo num só lugar, a gente consegue mudar a ideia dos três e tornarem uma coisa só. Você entendeu isso? Então aqueles que se dizem cristãos, que estiverem participando de uma coisa dessa, deixarão de ser cristãos, porque ele não pode andar com um budista, com um cara que é judeu, muito menos um islâmico. Esses caras que amarram bombas e se explodem. Como é que um cristão anda com esse tipo de gente? E eles querem, e o templo está aí, ó, praticamente terminado. Então essa é uma das propostas do anticristo, muito, mas muito profundas. Vai. Terceira proposta, comércio comum. Aí, não sei se acho que está iluminando muito pouquinho. Aqui, a gente está aqui, ó, né? Mercosul aqui, ó. Esse aqui é o nosso mercado, né? O mercado da europeia aqui, ó, onde tem o euro, né? E os outros mercados. Todos já estão prontos. Por isso que o cenário mundial para a chegada do anticristo já está montado. Praticamente não há mais nada que precise para o anticristo chegar, ok? Ele já tem internet 5G, ele já tem os mercados montados, ele precisa disso para coordenar o mundo, para ordenar o mundo, para fazer o que ele precisa fazer nesse período de 7 anos. Vai. Aqui seria a quarta, eu botei 3 ali, mas é a quarta, que é a força militar OTAN. Quem conhece a OTAN aí? Já ouviu falar de OTAN? A OTAN já é bem antiga. Ela foi criada aí já desde a Segunda Guerra Mundial, 1948, 49. Por que existe a OTAN? A OTAN nada mais é que a reunião de exércitos de quase todos os países em um só. O Donald Trump, quando saiu da presidência, ele disse, eu não ajudo mais esse exército. Por quê? Os Estados Unidos bancavam 80% dessa estrutura e todos os outros países bancavam 20%. Tudo ficava na costa dos Estados Unidos. Aí ele quis sair, deu uma bronca isso aí, deu um problema. Mas a OTAN ainda existe. Para que a OTAN... o que a OTAN vai fazer? Ela vai estar na mão do anticristo, queridos. Tá? Ó, o que o anticristo disser, a OTAN vai fazer. Eu tenho quase certeza que se tiver cristão que ficou e continuará dizendo que é crente no meio da tribulação, é o pessoal da OTAN que vai cercar e matar, por ordem do anticristo. A não ser que o cara se rende, não sou crente, tal. Aí ele vive. Mas se ele continuar insistindo que ele morre. E a OTAN vai ser o pessoal que vai executar aí as pessoas que ficarem afirmando ser cristão ainda. Amém? Avança. Existe uma religião chamada Testemunha de Jeová, já ouviu falar? Testemunha de Jeová tem uma doutrina que diz que vão para o céu apenas 144 mil pessoas.
baseado nisso aí. Essa é uma interpretação totalmente equivocada. 144 mil pessoas judias ou judeus vão sair pelo mundo pregando o evangelho dentro da tribulação. Avança. Um detalhe. Os judeus, né? Tem que ser judeu, tá? Para fazer isso. E eles têm que ser virgens. Não podem ser casados, não podem ter tido relação com mulher, não pode. Eles absolutamente têm que ser íntegros, puros, para fazer esta manobra gigante que é pregar o evangelho dentro da grande tribulação. Por que precisa ser assim? Porque nessa condição humana, o anticristo sela essas pessoas e eles conseguirão avançar durante 3 anos e meio pregando o evangelho dentro, olha, 144 mil, né? Então, 144 mil. Eles vão pregar o evangelho. E o anticristo vai tentar, com a ajuda da OTAN, matá-los. E a Bíblia diz que eles não serão pegos, não serão mortos. Eles estão selados pelo Espírito Santo, eles vão, tipo ninja, né, cara? Não consegue ser pego. Por causa da condição humana que eles têm e da vida espiritual que eles levam. Detalhe, eles são judeus e estão pregando o evangelho de Cristo. Para quem que eles pregam? Para judeus. Porque o judeu não escuta a gente. Igreja prega para judeu, isso é besteira. Jesus Cristo não existe, Jesus Cristo não foi Messias, Jesus Cristo foi profeta, mas não é nada. É assim que o judeu pensa de Cristo, tá? Então é preciso que judeu pregue para judeu. E é aqui que isso vai acontecer. Avança. Com a falsa sensação de paz, as pessoas serão conduzidas a adorar o anticristo. Avança. Eu estou falando dos 3 anos e meio iniciais, tá bom, queridos? Nos meios de comunicação, ele será o centro das atenções. Será venerado como Deus. Avança. Aqui é o versículo que corrobora com isso. Avança. No local chamado Domo da Rocha, em Israel, será construído o templo. Avança. Aqui é uma notícia relativamente antiga. O Donald Trump ainda era presidente. E ele já estava pedindo ajuda à Rússia para construir o 3º templo. Avança. Na conclusão do templo, os judeus retomam os sacrifícios diários. Avança. Vou explicar isso aí. Tá. Então já pulou para as bodas. E eu falei isso terça-feira passada. Por que o templo agora em Israel precisa ser construído? Por quê? Alguém sabe a resposta? Por que o templo lá precisa ser reconstruído fisicamente? Templo mesmo, igreja imensa. Para os judeus retomarem os sacrifícios que eles faziam no Velho Testamento. Tá? Uma vez por ano, o judeu, o sacerdote, ele entra no templo, tem o altar, ele sacrifica os animais para pedir perdão pelo povo. Uma vez por ano isso acontecia, não acontece mais. Então, o anticristo, é aqui que está o lance, ó. O anticristo, ele entra no templo, construído lá, depois de 3 anos e meio, e ele diz: eu sou Deus, cessem os sacrifícios, me adorem. Vai ser uma coisa de louco isso aí. Mas é isso que vai acontecer. Enquanto isso, na sala de justiça, lembra dessa frase? Fui longe agora, não foi? Botei 30 anos aí, desenho animado. Enquanto isso, no céu, enquanto o mundo está começando a viver o processo de tribulação para grande tribulação, nós estamos recebendo a aprovação das nossas obras, nós estamos recebendo os galardões, se tivermos que receber, ok? E vamos agora entrar na grande festa das bodas do Cordeiro. Eita, mundo velho. Assim, cara, é meio difícil explicar, mas você imagina a nossa vida aqui como ela é sofrida, mas você quando chegar nessa hora ali, a tua mente, querido, ela sofreu uma transformação, porque a Bíblia diz que a nossa mente é a mente de Cristo aqui.
nessa condição, tá bom? A nossa visão é ampla do mundo espiritual principalmente. Mas sabe o que é fantástico aqui? Que apesar de nós estarmos nessa outra condição de vida, com um corpo glorificado, na presença de Cristo, a sua mente é lúcida. Você não chega ali, eu sou hoje João e chego lá Pedro. Não, queridos, você é João lá também. A ponto, vem cá Daniel, vem cá, fica em pé aqui. Presta muita atenção nisso. Fomos arrebatados, Jesus Cristo está ali, estamos sendo aprovados ou reprovados nas nossas obras. Jesus Cristo está nos dando os galardões, as coroas, e Ele deu uma coroa para Daniel, deu uma coroa para mim. Aí alguém fala assim, mas se Ele der 2 coroas para o Daniel, não vou ficar com inveja? Não, querido, você tem a mente de Cristo, você não precisa disso mais. Essas coisas são do mundo, entende? E vaidade, inveja, essas coisas são daqui. Lá isso não existe, ok? Então, Ele vai receber as coroas, eu vou receber as coroas. Mas o que é fantástico nisso aqui, queridos? Que nós vamos agora entrar nas bodas do Cordeiro. O grande portal do céu se abrindo, a grande festa, os anjos todos ordenados, a grande mesa da ceia armada. Nós estamos nessa condição. E olha o que é fantástico. Mesmo nesta grande condição de vida, de realidade, eu e você seremos capazes de olhar, Daniel, você aqui, Daniel, caramba, rapaz, valeu a pena, chegamos. Você entende esse grau de realidade? É isso que você precisa entender. Obrigado, Daniel. Esse é o grau de realidade da mente. Você não chega lá outra pessoa, você continua sendo o mesmo. Olhará para as pessoas e vai reconhecê-las. As bodas do Cordeiro, avança. Regozijai-vos-nos. Olha isso aqui. Alegremo-nos. Demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A igreja. E foi-lhe dado que vestisse o linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Glória. Eita glória, rapaz. Sabe, não tem palavras para explicar. Enquanto o mundo está vivendo uma tribulação sem igual, nós estamos passando pelas bodas do Cordeiro com Cristo. Vale a pena ou não vale a pena essa vida cristã, rapaz? Avança. Nas bodas do Cordeiro, o próprio Jesus Cristo irá servir a Santa Ceia para os salvos. Não é anjo servindo aí, dá um copo para ele, dá um pão para ele. Não, é o próprio Jesus Cristo. Esse é um grande mistério, estávamos pensando nisso. Como é que Jesus vai servir bilhões de pessoas do céu? Isso é de Deus, é de Deus, é Ele, é o mistério dEle, e isso nós vamos viver. Avança. E disse-me, falando para João, escreve, bem-aventurado, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você é chamado para esse momento, você é chamado para essa hora. Mantenha-se firme, vale a pena, está difícil? Mantenha-se firme. Avança. A falsa paz no mundo. Você está vendo esse símbolo aqui? É que o ponteirinho está tão fraquinho. Aqui. Esse aqui, né? Alguns crentes até usam isso na camisa. Você está vendo ali? Na verdade, isso aqui é uma cruz de cabeça para baixo, quebrada assim. Essa cruz representa paz sem Cristo. Então não use esses símbolos. Esses símbolos são de nova era. Esses símbolos são de uma nova seita que o mundo levanta aí. Enfim, é outro assunto. Vamos lá. Paz, sucesso, dinheiro, realizações e conquistas. Isso é verdade.